galerinha, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula online? Que bom, gente. Então vamos separando aí o materialzinho que vocês vão precisar para a aula de hoje, tá? Peguem aí o livrinho de vocês, ó, de religião, tá? Separem aí o caderno de vocês também, lápis, borracha, tá certo? Apontador, tá bom? Então, vamos já, se vocês estão aí já separando o materialzinho de vocês, né? Vamos fazer nossa oração, tá bom? Vamos juntar as mãozinhas, vamos agradecer o Papai do Céu por mais um dia de vida, por nós estarmos com saúde, né? Que Papai do Céu venha proteger os lares de vocês, nossos lares, né? Cada um de nós, as pessoas que estão nos hospitais também, todo mundo, todas as pessoas do mundo inteiro, tá? Então vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, gente, nós devemos agradecer sempre a Deus, né? Tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos proporciona, né? Todos os momentos, tanto os bons quanto os ruins, porque nos momentos ruins a gente também tá aprendendo alguma coisa com isso, tirando alguma lição com isso, tá? Então, devemos agradecer a Deus todas as oportunidades que nós temos, né? De viver, de aprender, de estarmos mais um dia, né, nessa batalha que é a vida, tá bom? Então, eu tenho para dizer para vocês sobre um pouquinho, né, sobre o projeto, tá, dessa semana. E o projeto dessa semana, certo? Ele fala um pouquinho, né, como a gente deve combater, o que a gente deve fazer para combater essas reações no clima, né? Essas mudanças no clima. Então, uma delas é a utilização de transportes públicos, tá? Utilização de combustíveis mais ecológicos, não fazer fogueiras ou queimadas em áreas florestais, de modo para prevenir o risco de incêndio, melhorar os isolamentos térmicos nas casas para evitar, né, perda de energia, tá? Consumir energia elétrica de forma racional. O que é isso? Consumir energia de forma racional? Consumir a energia de forma consciente, né? Sem desperdiçar, sem gastar demais. Por quê? Porque a energia ela é tirada também da natureza. Então, se a gente está economizando, né, na energia, nós também estamos poupando a natureza, tá certo? Da mesma forma que se nós estivermos também usando menos os transportes particulares, nós também estamos ajudando a natureza, certo? Ajudando em quê, professora? Ajudando na parte da poluição, né? Que vai diminuir, tá certo? E aí não vai afetar tanto, né, no clima, na mudança desses climas, certo? Que é o efeito estufa, tá bom? Então, vamos tomar algumas dessas atitudes, gente, que a gente quer viver aí num ambiente, né, melhor, num ambiente mais saudável possível. Então, nós temos que fazer a nossa parte, certo? E para dar mais ênfase, né, mais ajuda também ao meio ambiente, você pode também estar plantando uma árvore, né, fazendo algum projeto na sua casa mesmo, de alguma hortinha ou jardim. Isso já vai melhorar também e você, o clima, né, o ambiente vai estar fazendo a sua parte também para ajudar nessa boa ação, tá certo?
Então vamos lá continuar, né, nossa aulinha de hoje. Na aula passada nós falamos sobre os povos nórdicos, né? A mitologia nórdica, certo? É só aumentar a imagem. E aí nós tratamos do assunto que nós falamos dessa origem desse povo, né? Como é que eles eram conhecidos, né? De qual região eles vieram, certo? Os povos nórdicos, eles eram conhecidos como os escandinavos. E eles viviam na região norte da Europa, ocupada hoje pela Suécia, né? E a Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, tá certo? Esses povos também, eles tinham vários deuses, né? Então, quando uma religião ela acredita em vários deuses, ela é chamada, né, de politeísta, certo? A religião que era dos nórdicos, né, é chamada de politeísta. Por quê? Porque eles acreditavam em vários deuses. Nós também falamos nessa aula que alguns deuses, eles eram, né, os nomes deles tiveram origem através dos dias da semana, certo? Então, de acordo com os dias da semana, foi também criado, né, alguns dos deuses. Por exemplo, da terça-feira é o Tyr, né, o deus da guerra. Da quarta-feira, o Odin, que é o deus da guerra, da sabedoria e da poesia. Da quinta-feira, o Thor, né, o deus do trovão. Da sexta-feira, a deusa do amor, da beleza e da sensualidade. E do sábado, o deus da colheita. Do domingo e da segunda-feira eram dias dedicados ao sol e à lua, respectivamente. Então, não tem nenhum deus, né, vinculado a esse dia, tá certo? Nós falamos também um pouquinho, né, sobre a história de um deus nórdico, né, o Thor, né. Nós contamos uma breve história do Thor e as três trevas, certo? Nós falamos um pouquinho também sobre a árvore, né? A árvore mitológica nórdica, que ela é sustentada por e dividida por três mundos, certo? O mundo de cima do céu, onde moram os deuses, o mundo do meio, onde moram os seres humanos, e o mundo de baixo, que é o mundo gelado, né? E também falamos que antes do cristianismo chegar nessa região, os povos nórdicos praticavam o que se chamou de religião nórdica, né? Uma mitologia muito rica, tá certo? E os deuses dessa mitologia, eles tinham a missão de lutar contra os gigantes e monstros, até que o mundo pudesse renascer mais belo e mais justo. Será a missão dos deuses, né, dos povos nórdicos, tá certo? Na aulinha de hoje, nós vamos falar um pouquinho, tá certo, sobre companheirismo. Vamos lá? Peguem o livrinho de vocês, na página 68, tá certo? Unidade 6. Ó. Aí na página vai estar aí a unidade 6, né? Companheirismo, vivendo juntos. E na página 69 nós vamos falar um pouquinho, certo, sobre essa figura. Tá bom? Quero saber de vocês quem já foi, né, uma cerimônia de casamento. Quem já participou na cerimônia de casamento? Ah, eu também, gente, eu também já fui. E aí, como foi? Vocês notaram, né, que acontece nessas cerimônias? O que vocês acharam interessante, né? O que foi que vocês perceberam que acontece, né, nesse tipo de cerimônia?
né? Então, gente, quem já foi, né, um casamento pode perceber que as pessoas, elas vão, né, para a igreja e aí escutar a palavra de Deus e aí depois vem o momento, né, da pessoa lá que está ministrando aquela celebração, não sei, o padre ou o pastor, não sei de qual religião, vai ministrar aquela oração, depois vem a parte das alianças, né, a parte do noivo e da noiva fazer os seus votos, né, de compromisso. Então, gente, eu queria que vocês me dissessem, as pessoas que elas se casam, elas geralmente usam a aliança, né? Então, você sabe por que elas usam a aliança? Qual o significado que a aliança tem para essas pessoas? Então, vamos descobrir hoje, já já. Então, vamos colocar aí, ó, vocês podem estar pesquisando aí agora, tá? Se vocês não tiverem como pesquisar no celular, nem no computador, no notebook, pode estar pegando aí o dicionário para pesquisar o significadozinho da palavra aliança. Antes nós vamos ler aí essa frasezinha que tem na figura, ó. A vida só é vivida quando é envolvida por outra vida. Então, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos uns dos outros, né? Ninguém vive nesse mundo sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, sem precisar da ajuda do próximo, do amigo, né? Sem oferecer também a ajuda. Então, você não é sozinho no mundo, você está sempre precisando de outra pessoa está precisando de você. É assim, uma hora é você, outra hora é a outra pessoa. Então, por isso que é tão importante nós estarmos sempre prontos, né, a ajudar o próximo. Porque o próximo pode ser a gente também, entendeu? Então, uma hora pode ser que você esteja ali para servir, e outra hora você pode estar precisando, né, do serviço de alguém, da ajuda de alguém. Então, nunca vá pensando que você o poderosão, a poderosona que não vai precisar de ninguém, certo? A gente tem que ter sempre esse coração humilde para aceitar também a ajuda dos outros. Então vamos agora, já pegaram o dicionário de vocês? Vamos lá para o significado da palavra aliança. Então a aliança, tá certo? Ela quer dizer o quê? Ato ou efeito de aliar-se, ajustar, né? Acordo, pacto, união por casamento, cada um dos pactos que, segundo as escrituras, Deus fez com os homens. Outra palavra com o mesmo significado de aliança é concerto, certo? Então, gente, é muito importante, né, que nós entendamos o significado, né, da palavra aliança, porque ela é de suma importância também para as pessoas que estão fazendo esse pacto, né, esse acordo de convivência, certo? Porque não é fácil você conviver com outra pessoa, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de agir, né? Tem um jeito diferente de tratar, de viver, é muito difícil. Aí às vezes a pessoa tá com um temperamento mais, né, elevado, né? E aí a outra tem que ceder, tem que tentar conversar, entender. Então é muito complicado a convivência. Não só falando na parte do casamento, mas também falando na parte de convivência mesmo das pessoas da própria família. Irmãos, pai, mãe, pai com filho, pai com avó, né? Avó com neto, primo com primo. Essa mistura, essa convivência, né, com pessoas que têm várias características é bem complicado e é um pouquinho difícil, tá? Mas a gente tendo bastante sabedoria, discernimento, a gente vai levando, certo? Vamos aí para o próximo.
E você sabe por que a aliança ela é usada no quarto dedo? Vamos passar aí. Tem uma lenda, né, chinesa que conseguiu explicar de uma maneira bonita e muito convincente, tá? Por que que nós utilizamos a aliança no quarto dedo? Agora nós vamos entender, né? Os polegares, certo? Eles representam os pais. Polegares, polegares. Esses aqui, ó. Esses aqui, que são os indicadores, representam os irmãos e amigos. O dedo médio representa você mesmo. Eu. O anelar, que é o quarto dedo, ele representa o cônjuge, que é a pessoa, né? É o esposo, a esposa, a pessoa que vai conviver com você, vai casar. E o dedo midinho representa os filhos. Por isso que a aliança ela é usada no dedo anelar, por conta que está representando, né, ali o seu esposo, esposa, o cônjuge, tá certo? Essa é a que conta a lenda chinesa, tá certo, gente? Ninguém sabe se é verídico mesmo não, é uma lenda. Vamos para o próximo. Então, nessa linda história aí sobre a aliança, nós vamos também aprender, certo? Uma historinha aqui da Bíblia que também fala sobre isso, tá? Jesus, seus amigos e sua mãe foram convidados para uma festa de casamento. Vamos descobrir o que aconteceu nessa festa. Vamos lá, todo mundo coloca na página 70 do livro de vocês, tá bom? Vamos acompanhar com a tia essa historinha. A alegria pode continuar. É dia de festa, todos foram convidados. Jesus também veio com sua mãe e amigos. A festa é de casamento e vai durar muitos dias. Os noivos estão lindos e felizes. Os convidados comem e bebem. Os empregados trabalham para que sejam servidos. O mestre de cerimônias cuida para que tudo saia bem. Mas que problema! Acabou a bebida. Não tem mais vinho e ninguém sabe ainda. A mãe de Jesus descobriu e contou a ele. Aqui a figurinha da mãe de Jesus contando para ele, né? Ok. Acabou o vinho. Jesus tranquilizou Maria, sua mãe. Calma, farei tudo no tempo certo. Para os empregados, Maria orientou. Façam tudo o que ele mandar. Jesus viu alguns potes, eles eram bem grandes. Então mandou encher os potes com água. Jesus disse aos empregados: levem um pouco dessa água aos mestres de cerimônias. E, ó. O mestre de cerimônias, sem saber, provou a bebida. Não era mais água, era vinho, e dos melhores. Deus deu os parabéns ao noivo, né? O mestre de cerimônia deu os parabéns aos noivos. Vocês guardaram o melhor vinho para o final. Os amigos de Jesus perceberam e acreditaram nele. Jesus mostrou que Deus estava com ele. João
capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Então, gente, o que a gente pode, né, tá aprendendo aí com essa historinha, né? Jesus, ele estava numa festa, né, numa festinha de casamento com a mãe dele. E aí, acabou a bebida, né? Acabou o vinho. Jesus, ele foi obediente, né, à sua mãe, Maria. Por quê? Porque ele ainda não estava no momento dele estar, né, mostrando os milagres, né? Então ele disse para a mãe dele que ainda não era o tempo, mas como a mãe dele pediu, né? E mãe, a mãe da gente é uma coisa muito importante na vida da gente, então por isso que a gente deve ter bastante cuidado, carinho, amor, né? Com a mamãe e o papai da gente, que está na Bíblia, né? Deus é um dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe. Então, se você quer ter uma vida, né, mais feliz, dias longos, né, sobre a terra, você deve honrar seu pai e sua mãe. Isso quer dizer o quê? Respeitar, né, obedecer o papai e a mamãe, tá certo? Porque isso agrada a Deus, né? Você vai estar fazendo o que é certo. E Deus sempre, ele esteve prestes, né, a obedecer a mãe dele, certo? Ele sempre escutou, ele sempre esteve ao lado dela. Então, mesmo no momento que ele achou que não era, né, o momento de ele estar se expondo, mas como a mãe dele pediu, ele foi lá e fez, né? Também, isso é uma questão também, assim, com o momento, né? Jesus também teve empatia, né, pelo o que o noivo estava passando por aquela situação, certo? Então ele quis também ajudar, tá certo? E quando nós estamos, né, nos ambientes da nossa casa ou com nossos amigos, né, que os nossos amigos eles estão precisando de alguma ajuda, né, de algum, não sei, tá precisando, às vezes, até nos momentos das aulas, né, os amigos de vocês precisam de alguma coisa, vocês também devem ter esse mesmo olhar, né, o olhar de empatia, o olhar de pensar, se colocar no lugar do outro, tá certo? E tentar, sempre que possível, ajudar, tá certo? Isso não só na escola, em casa também, né, com o irmão, às vezes, tem crianças, viu, que não gostam de se unir com seus irmãos, que gostam de estar brigando, gostam de estar, não divide, né, seus brinquedos, não divide, não quer dividir, às vezes, o lanche, né, então isso tá errado, gente, a gente tem que estar, ó, não é só com as pessoas de fora e nem é só com as pessoas que a gente convive que a gente tem que estar com esse hábito de estar repartindo, de estar sendo acolhedor, tá certo? É com ambas as partes. Pessoas que vivem próximas da gente, pessoas que não convivem muito com a gente, então a gente tem que ter esse olhar para com o outro, certo? Que também é um ser humano, que também tem sentimentos, tá? Fica triste, né? Com certas situações que às vezes as pessoas têm, né? Então, é muito importante o respeito, certo? Às vezes você é de outra religião, né? E o coleguinha tem outra, e você tem que respeitar, tá certo? Ele tem a forma dele, acreditar, de seguir, né, a religião dele, e você tem a sua. E tá tudo certo. Ninguém vai deixar de ser amigo por isso. Agora a gente não pode estar julgando e apontando, você faz isso é errado, eu faço isso estou certo. Não, tá certo? Jesus, ele não julgava os outros. Ele mostrava que a gente tinha que amar, que a gente tinha que respeitar, né?
uns aos outros, certo? Sem julgamentos, tá bom? E fazer o bem sem querer nada em troca, né? Sem esperar nada de volta, tá certo? Alguém da família de vocês, né? Da convivência de vocês, vocês tenham percebido, anda triste ou preocupado? Então, gente, se vocês andam ou alguém da família de vocês, é a hora de vocês estarem pondo em prática, né? Os mandamentos, né? Que a gente vem estudando, tá certo? De estar sempre pensando no próximo, né? Pensando na alegria, né? De transmitir. Porque às vezes, gente, nós somos canal, né? Para poder levantar outras pessoas, para poder outras pessoas se estimularem, né? A viver também bem. Às vezes a gente é um exemplo, né? Para as outras pessoas. Às vezes tem pessoas que não estão um pouco desviadas do caminho de Deus. E aí nós falamos um pouquinho da palavra, nós falamos um pouquinho do que Deus quer pra gente, né? Que Deus tem muitas bênçãos para nos oferecer, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, para fazer a nossa parte, a gente tem que estar o quê? Aliado com Ele, né? Vivendo o que Ele sempre nos ensina. E a gente sabe o que é que a gente tem que fazer de certo. Também o que a gente não faz, a gente fica lá, ó, no pezinho na consciência, a gente pensando, poxa, não é pra me ter feito isso, eu devia ter feito daquela outra forma. E às vezes um momento de raiva, um momento qualquer assim você não pensa muito, né? E toma as atitudes que não deveriam ser tomadas, uma atitude errada, tá certo? Então, sempre, por isso que é importante a gente fazer nossas orações, a gente dividir, né? Separar um tempinho também para Deus, né? Para as nossas orações. Aí vocês vão fazer a atividade de casa do livrinho de vocês, tá certo? Na página 74 e 75, tá certo? Na página 74 tem lá, na história lida, Jesus transformou água em vinho, para que a festa não acabasse. Vamos refletir sobre o significado dessa história para os cristãos? Família significa viver na companhia um do outro. Deus nos criou para vivermos juntos na companhia dos outros. Família significa união. Deus nos criou para vivermos unidos. Família precisa de alegria. Jesus também pôde participar da família. Jesus traz alegria para os relacionamentos. Na página 75, tem uma questãozinha assim. Jesus, indo à festa de casamento, mostrou que dava muito valor à família. Faça em uma folha à parte um desenho da sua família, demonstrando o valor que você dá a ela. Aí depois você vai fazer, né, esse desenho, vai pintar, né, sobre a sua família e colocar lá o que você mais valoriza, né, na sua família, certo? Próxima questão. Construir uma família significa se unir em uma aliança. Firmando um compromisso, escreva as letras que estão faltando em cada palavra para formar a outra. Tá certo? Aí tem várias palavras, né, que nós devemos ter, né, no nosso âmbito familiar. E você vai completar aí com as letrinhas que estão faltando. Vai formar também uma palavrinha muito importante, certo? Da família. Qual é a relação da palavra que você formou com as outras palavras do diagrama? Tem aqui, comente com os colegas. Como a gente não está em período de aulas presenciais, vocês vão colocar aqui o comentário de vocês escrito, tá? Pense no relacionamento com as outras pessoas. Em cada quadro, escreva o nome de uma pessoa
e desenhe um emoji para representar um bom sentimento relacionado a ela. Então você vai lá colocar o nome do familiar, deixa eu ver, familiar, vou fazer a minha mãe. Aí você vai fazer um emojizinho, carinho de apaixonado, eu sou apaixonada pela minha mãe, amor pela mamãe. Aí coloca lá o nome da mãe de vocês, ou mamãe, certo? Tá lá o emojizinho, tá certo? De um vizinho e de um amigo, certo? Pronto, essa aí é a atividade de casa de vocês, tá bom? Se for preciso, leiam mais uma vez a história. Se vocês quiserem essa passagem da Bíblia também, tá em João, certo? Tá em João. Vou colocar aqui para vocês o capítulo e o versículo. Tem aqui no final do livrinho de vocês, tá? Vocês podem estar conferindo, dando uma lidinha também na Bíblia, mostrando pro papai e pra mamãe, né? E esse foi o primeiro sinal, né? Da manifestação da glória de Jesus e despertando a fé dos discípulos que creram nele, né? Então, os discípulos de Jesus que andavam sempre com ele, as pessoas que estavam lá no casamento não perceberam, né, tanto. Mas eles, como conviviam bastante com ele, perceberam que aquela atitude dele de pegar água e transformar em vinho foi um milagre, né? Então, eles estavam, foi mais uma prova, né, que eles estavam seguindo, né, e convivendo, né, com o Filho de Deus. Eles estavam com o Messias, né? Então, eles, como tinham várias pessoas que se passavam, né, se diziam ser filhos de Deus, eles às vezes até duvidavam também. E aí, com essa passagem, com essa atitude de Jesus, eles tiveram assim, tipo que uma prova, né? Acreditaram mesmo que ali era aquilo que estava acontecendo, tá certo? Então, gente, vão dando a lidinha aí no livrinho de vocês, né? Sempre procurando também olhar aí na Bíblia, certas histórias que a tia passa aqui pra vocês, tá bom? Que seja um momento de muito aprendizado pra vocês, que eu espero de coração que vocês estejam aprendendo e colocando em prática, tá certo? Tudo que a gente aprende aqui nas nossas aulinhas de religião, tá bom? Então, o que eu desejo pra vocês é uma ótima semana, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E que vocês sempre procurem ser pessoas melhores, tá bom? E continuem aí, gente, acompanhando todas as atividades, fazendo tudo direitinho, se cuidando, tá certo? Qualquer coisa a tia tá disponível lá na agenda tá certo? Pra tá tirando as dúvidas de vocês, sempre que possível, né? Às vezes também a tia tem outras coisas pra fazer e não toda hora não dá certo assim responder imediatamente, mas assim que a tia pode, a tia vai lá e sempre dá um feedback, uma resposta pra vocês, tá bom? Então, beijão pra vocês, tá? Se cuidem e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!